necessário até pelo grau de empenho que a gente tem que ter, né? E não vai agregar tanto. Então, digamos assim, o custo-benefício desse conteúdo agora, eu acho que não seria interessante, não, né? Poderia ter focado em outras coisas. Tá, a gente não pode focar em alguma coisa que vai ser mais usual, então, em vez de focar em decalagem? Não, é porque... Não, se vocês quiserem, a gente continua para os pilares e vai, né? Mas aqui tem a resolução. Se vocês quiserem fazer... Aula passada o Pierre chegou, falou, cobrou de novo, eu não tinha feito ainda a resolução, não tinha achado o resultado. Uhum. Aí eu fiz a resolução, né? Se vocês querem fazer agora ou não. Não, pode ser, mas só para a gente, não, às vezes, não focar muito em cima disso aí, né? Focar mais em alguma coisa mais que a gente vai utilizar mais no dia a dia. Aqui é complicado até pela formulação, essa questão da decalagem, né? O método gráfico, enfim. Mas faz ou deixa? O que vocês querem? Se vocês quiserem, eu pego e digito aqui também o passo a passo e mando depois. Eu prefiro que o senhor faça passo a passo, manda depois, eu estudo em casa, mas não sou o resto do pessoal. Eu prefiro assim também. Não, então, eu acho até mais prático, porque o que aconteceu? Sim. Né? Na verdade, vou explicar então o que aconteceu nessa questão. A resposta dela, pelo gabarito, é a letra A. Tá? Só para a gente continuar então e entender o contexto. Só que, para a gente fazer alguns cálculos aqui, lá no comprimento de ancoragem, tinha a parte que a gente calculava o comprimento de ancoragem necessário, certo? Sim. E esse comprimento de ancoragem necessário ele era calculado por uma proporção, por uma razão lá, que era da área de aço efetiva, da área de aço calculada, na verdade, dividido pela área de aço efetiva, que dava o comprimento de ancoragem necessário. Só que, no exercício, ela não dá a área de aço calculada, ela só dá a área de aço efetiva. Então, o que eu fiz no passo a passo? Primeiro, a gente calculou a decalagem, né? Depois, que é o deslocamento aqui. E depois a gente tinha que calcular a ancoragem para determinar o comprimento das barras, né? Só que para calcular o comprimento das barras, daí a gente teve que calcular o comprimento mínimo. E depois, na hora de calcular o comprimento necessário, teve que calcular a área de aço, né, da armadura longitudinal. Que aí, com o cálculo da área de aço da armadura longitudinal, né, inclusive durante o cálculo, na hora de verificar a linha neutra, né, teve que fazer o cálculo da linha neutra para determinar aqui a área de aço da armadura longitudinal. A posição da linha neutra que deu aqui nessa viga já não passou. E aí o que a gente teria que ter feito, né? Ou diminuir o esforço, na prática, teria que ter diminuído o esforço, aumentado a altura da viga, tentado ou, né, movido ali a posição da altura útil, porque estava com 35 centímetros, estava com 5 de cobrimento, né, de uma viga de 40. Ou seja, a partir do momento que não passou a linha neutra dessa viga, isso aqui também já não seria mais válido. Mas aí eu dei continuidade, aí eu calculei o limite da linha neutra e fiz pelo limite da linha neutra, a armadura longitudinal. Que no final, deu um comprimento necessário de 40 centímetros, né? E a decalagem tinha dado 27. No final, teve que somar a decalagem que deu 27, aí decalagem para um lado. Deixa eu ver se consigo copiar para cá isso daqui. No final, a gente teve, então, né, uma decalagem para cada uma para um lado, né, o AL, mais o nosso comprimento de ancoragem. Que no final tem toda a questão do arredondamento, né? Então, daria 27 vezes 2, né? Porque seriam 2 ALs na parte limite ali do momento fletor. 2 ALs mais
2 vezes o nosso comprimento necessário, que tinha dado 40, aí deu 134, que eu arredondaria para 135, né? Mas aí aqui está com 140. Talvez ela tenha arredondado de 10 em 10. Também não entendi esse fator. E depois, aí essa parte seria complicada, porque daí para a gente calcular a segunda posição, a N2 dessa barra, né, como são 2 posições, a gente teria que dividir esse momento aqui no meio, que aí daria o AL mais o LB, que nesse gráfico, né, esse trecho aqui de ancoragem teria que ser igual ao trecho superior. Daria o mesmo valor, né, um valor próximo, só que seria um método visual. Teria que, como está fora de escala aqui, não dá para visualizar, mas ele teria que estar encaixado aqui desse espaço. Então seria o trecho de 134, mais 2 vezes a decalagem de 27 centímetros, mais 2 vezes a ancoragem de 40 centímetros. Que aí daria o valor da alternativa A. Mas eu vou mandar a resolução para vocês. E aí vocês dão uma olhada. Beleza? Tá. Bom, vamos lá então. Vamos entrar então aqui na parte dos nossos pilares. Deixa eu minimizar, qualquer coisa depois a gente pega. Eu vou tentar fazer aqui, que eu acho que gera um memorial depois para vocês consultarem, tá? Só que se não tiver acontecido, vamos testar. Para a gente saber se vai ficar legal, preciso do feedback de vocês. Ou o professor tá horrível, ou o professor tá bom, tá ruim. Para a gente saber o que precisa mudar e o que precisa continuar, beleza? Beleza. Então vamos lá. Beleza. Dando já uma... até que o que vocês falaram aqui da aula ser... da aula no final ser estendida essas 2, 3 horas, vai encaixar certinho com o que eu observei aqui, né, na sessão, na unidade 3, que se trata dos pilares. Deixa eu abrir aqui a apostila. A gente observar aqui a unidade 3, só olhando por cima, visualmente, tá? Vocês já conseguem observar que a densidade de informações, de cálculos, enfim, ela está muito maior do que as outras sessões, tá? E para poder trabalhar tudo isso, acaba exigindo um pouco mais de tempo. Sendo que essa parte do pilar vai ser um pouco mais dificultosa até para correr contra o tempo. Por quê? Porque seria algo que vocês não viram ainda, então. Por isso que eu perguntei. Já estudaram, já tiveram alguma noção antes, algum tipo de cálculo? Né? Então, tem algumas coisinhas assim, algumas posições durante o nosso desenvolvimento que, até pegar o jeito, né, fica um pouquinho chato. Tá? Mas nada que atrapalhe. Então, qual que seria a minha ideia? Tá? Como a unidade 3 inteira, o procedimento dela, independente de tudo, igualmente foi das outras unidades. No final, lá na unidade 3.3, vai ser executar a 3.1, 3.2 e mais um pouco da 3.3 junto, né? Eu vou começar, a gente vai entrar um pouco na parte de cálculo agora, só que a gente vai fazer uma introdução, tá? Nessa parte de pilar, a gente vai discutir, entender um pouco o funcionamento disso tudo, tá? Ela tem uma dinâmica um pouco diferente das vigas. E aí, né, provavelmente dessa sessão aqui, 1.1 vai ficar para trás essa parte das excentricidades, tá? A gente não vai aprofundar no cálculo das excentricidades, até porque prefiro a gente que faça esse exercício depois, para a gente entender mais alguns conceitos. E até outro fator é que o único exercício que a gente tem aqui para trabalhar a excentricidade, né, ele já
ele já falhou no inserir nos dados, né? A gente não tem aqui um corte dessa planta para poder realizar o cálculo, tá? Mas aí, como todos esses cálculos terão que ser retrabalhados nas próximas unidades, vocês não perderão, tá? Só que eu acho que não compensa a gente entrar nesse tipo de conteúdo agora, logo no início, com vocês já caindo de paraquedas aqui na parte dos pilares. Fora que, provavelmente, hoje, então, na nossa aula, a gente não vai ter muita gente. O que seria um grande problema quando a gente retornasse nas aulas práticas, porque o pessoal teria perdido, digamos, o conteúdo mais pesado. Essa primeira parte, então, fica um pouco mais simples de ser entendida. O conceito, tá, geral do estudo de pilares. Um detalhe que era que vocês forem estudar, vocês vão observar dentro dessa sessão, é aquilo que eu falei da parte do copia e cola. Então, se a gente observar aqui no nosso material, por exemplo, trata-se aqui das dimensões mínimas dos pilares. Aí tem aqui uma parte da norma, tudo certinho. E a gente já parte com o exercício. E depois o resto, né, acaba sendo, principalmente nessa parte aqui da excentricidade, né, da estabilidade global da estrutura, enfim, acaba sendo muito copia e cola de textos, de livros, tá? Só que qual que é a questão, né? A gente não pode ficar sem esse conteúdo porque é importante para o engenheiro entender isso, correto? Só que um detalhe que eu falei que fica um pouco incoerente é que durante a resolução do faça valer a pena, que são os modelos de atividade que geralmente caem no mesmo estilo lá na oficial 2, né, não são exercícios que se aprofundam tanto. Aí gera aquela dúvida que eu falei para vocês, né? Qual que é o objetivo? Será que é só conhecer, né, em ter um conhecimento superficial ou realmente aprofundar? E a gente segue nessa dúvida. O que a gente puder fazer, a gente vai fazendo então. Então vamos lá. Pilares. Deixa eu colocar aqui no nosso quadro branco. Vamos... Seção 3.1. Voltando lá na parte que vocês falaram de estender a aula, eu acho que vai ficar bem interessante a gente estender isso para a gente ter um tempo hábil aí de trabalhar essa sessão que vai ser um pouco mais pesada. A gente já chega com a sequência bem mais forte. O que acontece, pessoal? Os pilares, né, num modo geral, a gente vai entrar daqui a pouco nisso, eles são classificados como curtos, moderadamente esbeltos ou esbeltos. Que isso vai ser determinado por um fator, né, aqui do nosso concreto armado, que ele é chamado de índice de esbeltez, né? Então a gente vai encontrar um número por esse lambda que vai determinar a esbeltez do pilar e vai determinar a categoria. Para que serve isso? Os pilares, como eles recebem, digamos, esforços de várias maneiras. Eles podem receber esforços, por exemplo, normais, tá? Os esforços normais, né? Ele pode sofrer aqui uma compressão, né? Ele pode também, quando ele estiver associado a uma viga, né, tá sofrendo aqui uma torção também, né, um momento no topo desse pilar. E tudo isso dependendo da posição, né, do posicionamento desse pilar, igual a viga, né? Quanto maior a altura
da viga, maior é o momento de inércia, correto? Então, o pilar, né, dependendo da dimensão, do sentido que ele está recebendo esse esforço, ele pode ter um comportamento diferente, né? Imagina que aqui, se tivesse sendo recebido esse esforço na direção em que o pilar está mais esbelto, está mais fino, né? Com certeza ele sofreria uma flexão com muito mais facilidade do que nesse outro sentido. Então a gente tem que entender também, né, a questão das posições e o sentido dos esforços, tanto em X quanto em Y desses pilares. E dentro dos cálculos, a gente vai entender, a gente vai ter acredito que seja um termo que vai estar bastante aí sendo falado, ou sendo comentado, ou vocês vão ler bastante, que se chamam efeitos de segunda ordem. Deixa eu abrir aqui a norma, para a gente pegar aqui o que seria um efeito de segunda ordem. Eu acredito que uma das grandes dificuldades, às vezes na hora de aprender concreto armado, não é nem tanto a questão de cálculo, de entender a estrutura, né? Eu acho que às vezes há a questão dos padrões, da normativa, dos símbolos, nomenclatura, né? A escrita, isso pode influenciar muito na hora de aprender concreto armado. Às vezes fica tudo um monte de símbolo, né? FC, FCD, FCK, FCKJ, FCM, enfim. É um monte de coisa que você tem que entender para poder chegar a um resultado final, tá? Vamos pesquisar aqui então. Vou fazer isso para mostrar para vocês até, caso surja alguma dúvida, sempre consultar a norma, né? Isso tem que ser uma rotina, um procedimento padrão aí para vocês seguirem, tá? Então, o que seriam os efeitos de segunda ordem dentro de um pilar? Efeitos de segunda ordem, tá? Estabilidade e efeitos de segunda ordem. Deixa eu achar aqui. Aqui. Efeitos de segunda ordem são aqueles que somam aos obtidos em uma análise de primeira ordem, em que o equilíbrio da estrutura é estudado na configuração geométrica inicial. Quando a análise do equilíbrio passa a ser efetuada, considerando a deformada. Então, o que são efeitos de segunda ordem? Deixa eu colocar aqui no nosso resuminho. Efeitos de segunda ordem, então, o que são os de primeira ordem? A gente chega e analisa a estrutura, né, da forma geométrica ali, do arranjo que ela tem. Do arranjo que ela tem, a gente faz a análise. Entretanto, né, os nossos pilares, eles sofrem com esforços muitas vezes excêntricos, né? Fora outros fatores que a gente não considera na hora de calcular um pilar, como por exemplo a sua inclinação, né? Se ele está alinhado com, às vezes, um pilar de dois, um pilar que segue em vários pavimentos, nem sempre ele vai estar alinhado, então essa falta de linearidade aí do elemento geram efeitos de segunda ordem, ou seja, acaba gerando esforços que, se não forem considerados, podem ter um efeito, causam, na verdade, efeitos consideráveis na estrutura, claro que depende do tamanho da sua estrutura, e que pode gerar aí problemas estruturais, tá? Então, efeitos de segunda ordem seriam somatórios de cargas, de ações, enfim, tudo que você consegue incluir na sua estrutura, tentando fazer ela o cálculo do mais prático, mais executivo possível, tá? Certo.
Então, já a gente volta nessa parte da excentricidade. Quais são alguns critérios mínimos aqui, né, na hora da gente entender o geral de pilares? Qual que é o básico que a gente tem que saber? O que a gente tem que conhecer, então? Né? São as características geométricas de pilares. Que características que são essas? A gente pode ter o início de tudo, né? Que até um fator que quem for utilizar, às vezes, é algum software como o Eberic, enfim, qualquer seja o software de dimensionamento estrutural, dependendo do momento que você vai mexer nesse software, né, você pode lançar, às vezes, um pilar e começar a dar um monte de erro, né? E esses erros são porque não está de acordo com o que a norma exige, tá certo? Então, a primeira coisa que a norma vai exigir é que a seção dos pilares podem apresentar colocar qualquer dimensão inferior a 19 centímetros, né? O que a gente enfrenta um problema em relação a isso? A gente sabe que na prática, em edificações, digamos, pequenas, as mais comuns, a gente quase nunca vê, só se a pessoa quiser fazer algo realmente arquitetônico, assim, mas não vê um pilar que tenha a sua menor dimensão a 19 centímetros, tá? Falar, professor, mas tem no outro sentido. Sim, tem no outro sentido, né, que vai determinar uma área, que a gente vai ter que respeitar a área mínima dos pilares. Mais uma vez, eu volto na parte, né, do que a NBR 6118, que é o que a gente está estudando, contempla. Ela é uma norma que ela tem que contemplar desde mega estruturas até, na verdade não até, né, mas ela acaba sendo utilizada em pequenas estruturas, que são as mais comuns da gente trabalhar aí no dia a dia, certo? Então, como ela tem que atender a megas estruturas, ela não pode pecar em vários aspectos, o que acaba superdimensionando, às vezes, a maioria das estruturas pequenas. O ideal para estruturas menores é trabalhar com a norma de desempenho, que ela vai ter a parte estrutural e vai ter jurisdições específicas para construções menores, tá certo? E permitem coisas que a 6118 talvez não permitiria, como, por exemplo, o tamanho dos pilares, tá? Sendo que o que acontece? Ele permite, na verdade, você diminuir o tamanho da dimensão do seu pilar. Em casos especiais, a gente podemos considerar a menor medida de um pilar entre 12 e 19 centímetros. Só que isso tem um peso, né, que a gente tem que... a gente não pode simplesmente colocar, digamos, um pilar de 15. A gente tem que levar em consideração algum outro aspecto, que é o quê? Desde que seja adicionado um coeficiente adicional, caso é um gama ele trata como gama N, mas seria mais um coeficiente para majorar os nossos esforços.
que o nosso gama n ele vai ser igual a 1,95 menos 0,05 vezes o B, que B é a menor dimensão do pilar. Então, por exemplo, quero fazer, o que seria esse coeficiente, como que eu adiciono ele nos meus cálculos. Exemplo. Por exemplo, eu quero usar, supondo que a minha parede tenha 15 centímetros, eu quero que o meu pilar tenha o menor lado dele do tamanho da parede. Exemplo, um pilar de B igual a 15 centímetros. O cálculo que eu vou ter que fazer? Meu gama n vai ficar igual a 1,95 menos 0,05 vezes 15 centímetros, certo? Dessa forma, meu gama n vai ser igual, deixa eu pegar minha calculadora aqui. Então, 1,95 menos 0,05 vezes 15. Isso, na verdade, minha calculadora aqui do computador não está somando 1,95 menos 0,05 vezes 15. Isso mesmo. Meu gama n vai ser igual a 1,2. O que eu faço com esse 1,2 então? Em todos os esforços, em tudo que eu for considerar, eu tenho que multiplicar esse coeficiente em todas as ações que tiver envolvido no meu cálculo, certo? Ou seja, eu tinha aqui uma carga de vento de 1.000 kN, vai para 1.200. É um aumento muito grande, né, na hora de considerar os efeitos. Inclusive, vocês que forem começarem aí a mexer com softwares, essas questões de dimensionamento, né, acaba que ele começa a dar muito problema nesse sentido, porque ele faz esse cálculo. E quando ele faz esse cálculo, ele joga tudo lá em cima, né, todos os esforços, tudo vai lá em cima. O que muitas vezes faz com que ou sua estrutura fique superdimensionada, ou que você não... O cálculo, digamos que suas vigas vão ter sempre erros, nunca vai passar, certo? Então, pela 6118, a gente tem, então, esse questionamento, esse problema. Pilares com dimensões menores que 19 tem que ser feito, né, adicionado esse coeficiente, além dos outros que já tem aí de monte dentro dela. Então, beleza. Vamos para um segundo ponto, então. Qual que é uma outra restrição da NBR? A NBR 6118, ela não permite pilares com a área da seção transversal do pilar, a área da seção transversal do pilar menor que 360 centímetros quadrados.
Ou seja, ao mesmo tempo que a gente diminui o pilar de um lado, a gente tem sempre que respeitar essa área. Então, a gente fica ainda preso na outra dimensão. Tá? Então, exemplo. Um lado do pilar, o nosso B, for igual, vou colocar 19 centímetros. Vou colocar assim, pilar 1, P1, B 19 centímetros. Logo, qual que vai ser a dimensão do nosso pilar? 1 deve ser, vamos dividir aqui então, 360 por 19. Então, vai dar 360 dividido por 19. 18,94. Dessa forma, a gente nem consegue, né, ter uma medida padrão. A gente vai ter que fazer o pilar 19 por 19. Ele vai dar uma área no final, né, de 19 ao quadrado, de 361. Vai sobrar ainda um pouco de área nesse pilar. E se fosse, por exemplo, um pilar, vamos colocar um pilar 2 aqui. Esse pilar 2 ele vai ter a menor seção dele de 15 centímetros. Logo, meu pilar 2, ele vai ter uma seção de 360 centímetros quadrados dividido por 15, 24, né? Então, ele vai ser 19 por 24. Opa, 15 por 24. 15 por 24. Então, a gente sempre tem que respeitar essa área. Só para a gente ter noção do que significa essa área. Não adianta a gente entender, 360 centímetros quadrados. O que eu vou trazer para vocês aqui de adicional, o que a gente pode conhecer, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, vocês sabem, por exemplo, quanto que vale o valor do MPa em tonelada-força por centímetro quadrado? Então, a gente vai aqui em converter, olha só, a gente tem noção do esforço. MPa em, pode ser quilograma-força por centímetro quadrado, que a gente multiplica depois por... Então, a gente tem aqui, digamos, um concreto de 25 MPa, a gente vai ter, né, no final, um valor de resistência. O que significa 25 MPa? O nosso concreto resiste a 25 megapascal, que é uma unidade de pressão, que é força sobre área, que em quilograma por centímetro quadrado, né, vai dar um valor de 254,93. A gente pode arredondar para 250 quilos, né? Então, vou colocar aqui, para um concreto, vou colocar exemplo de uma situação, exemplo de resistência à compressão desse pilar. Ou seja, obedecendo sempre o mínimo, que é 360 centímetros quadrados, né? Considerando 25 MPa. MPa é igual a 250 quilograma-força por centímetro quadrado, o valor de resistência de um concreto aí de concreto C25, qual seria a carga que esse pilar suportaria, tá? Sempre respeitando a área mínima, né? Logo, a resistência mínima pela área mínima
estabelecida pela norma BR-6118 será o quê? Será o valor de 250 quilos, né, a cada centímetro quadrado, sendo que a norma estabelece 370 centímetros quadrados no mínimo. Isso vai ser igual a 250 vezes 360, 90 mil quilos. Tá? Vamos dividir aqui por 1000 já? 1, 2, 3. 90 toneladas. Seria a resistência de suporte de carga desse pilar em compressão, no sentido da compressão. Então, vocês conseguem visualizar o quanto que a norma, que a NBR 6118, o quanto que ela tem de margem de segurança, né? Uma casa pequena, 90 toneladas é muita coisa, mas muita coisa mesmo. É muito exagero. Então, esse é um dos questionamentos. Entretanto, se for uma construção de grande porte, né, uma grande edificação, daí já é interessante, né? Mas para vocês terem ideia da resistência do suporte, tá? Quanto que um pilar aguenta, então? Então é isso aí. Pode multiplicar a área da seção do seu pilar, multiplicar por 250, tá? São 250 quilos por centímetro quadrado. Vocês vão chegar ao valor que aquele pilar estaria resistindo à compressão. Só que um pilar não recebe só, né, esforços à compressão. A gente teria que colocar outros fatores aqui no nosso dimensionamento. Certo? Então é isso que significa o MPa. Deixa eu ver aqui que isso aqui está embolado. Aí. Então tá, beleza. Então esse é um panorama básico aí de pilar, né? É claro, seguindo a norma. O que a gente tem que entender agora para a gente chegar aqui nessa parte que é a esbeltez? Como é que a gente vai determinar isso? A gente vai estudar o nosso comprimento equivalente. O que é o comprimento equivalente? O comprimento equivalente, na realidade, ele... Por mais que a gente tenha um tamanho de pilar, né? Supondo, eu tenho um pilar de 3 metros. Mesmo assim, o comprimento que eu vou considerar em cálculo não vai ser o mesmo comprimento do pilar, né? Porque isso vai ser determinado pelo seu índice de esbeltez. Na verdade, o índice de esbeltez vai ser determinado por esse comprimento equivalente, tá certo? Que pode ser também chamado de comprimento de flambagem, tá? Vocês podem conhecer esse termo. Que a letrinha que representa ele é o que? É o Lzinho E, LE, tá? Eu vou entrar aqui no material para a gente pegar nossa referência aqui para colocar aqui. Então aqui a gente tem a parte, né, das distâncias, né, exemplificando aqui um corte na... Se copiar aqui. Em uma viga. Então tá certo. Aqui a gente teria então, aqui seriam as vigas, aqui a gente teria o nosso pilar. O que a gente tem aqui que
que entender. Que termos, que fatores que a gente tem aqui na hora de considerar dentro do nosso cálculo. O primeiro de todos, vamos colocar ele que é o LE, que é o comprimento equivalente, certo? Depois, o que a gente tem aqui? A gente tem esse L0. O que é o L0? O L0, ele é nada mais, nada menos do que a distância, tá? Isso aqui, deixa eu colocar também, que isso aqui também somente para... Isso aqui, além disso tudo, ele é para pilares com duas extremidades vinculadas. O L0, ele é o comprimento, tá? Eu vou colocar como comprimento melhor distância, né? Distância entre as faces internas dos vínculos. Ou seja, o nosso L0 vai ser o comprimento, né? Aqui é uma viga, aqui é outra. O L0 vai ser o comprimento de uma viga até outra. Vai ser realmente a seção, né? A gente pode dizer que o L0 seria o tamanho exato daquele pilar ali naquele trecho, né? Poderia considerar essa região aqui, às vezes, como uma região de viga, né? Aqui sendo uma viga. E o pilar sendo, né, exatamente... Opa! Sendo exatamente aqui esse comprimento. Apagando. Certo. Então, LE, comprimento equivalente, que é o que a gente vai considerar nos cálculos, e L0, distância entre as faces internas dos vínculos. A gente tem um outro fator, que é o H. O que é o H? O H é a altura da seção transversal. E ela vai depender, vou colocar aqui já, depende do sentido. Depende da direção. Depende da direção. Se vai ser na direção X ou Y do nosso pilar. Direção X, Y. Então, a gente tem essa região, que seria uma área pode dizer que uma área de influência dos nossos esforços, tá? Que a gente considera a divisão do H, tá vendo que a seção aqui, o H, é a altura da seção transversal desse pilar. A gente divide ela por 2, né? Essa divisão fica metade para cima, metade para baixo da distância entre as faces dos vínculos, certo? Sendo que a gente chega, né, a essa medida aqui, que é o L0 mais H. Por que é mais H? Porque meio H mais meio H vai dar um H, tá? Que vai dar aquele comprimento. E por fim, a gente vai ter somente o L. O L sozinho. O L sozinho é. Será que eu coloco? Isso aqui também não é Lzão, né? Vou colocar o L. O L, ele é a distância entre os eixos estruturais. Tá? Seria o meio dessa viga com o meio dessa viga, tá? São os eixos estruturais. Então, o L representaria essa distância. Sendo que
a norma ela estabelece um pré-requisito, que é o seguinte. O nosso LE, como que a gente determina o valor do LE? Tá? Para determinar o valor do LE, ele vai ter que ser sempre menor ou igual a o nosso L0 mais H, que é esse trecho aqui, ou o L, que é a distância entre eixos, certo? A gente tem que respeitar essa regrinha. Que tem aqui na nossa apostila, deixa eu ver se consigo copiar também, a gente já coloca aqui para vocês. Deixa eu colocar isso daqui então. Respeitar, digamos, esse... Sendo que o que a gente vai ver aqui nos exemplos é que a gente vai ver aqui nos exemplos que a partir do momento que a gente determina o LE, por exemplo, né? Se o L0 mais H, vou jogar um número redondo para a gente tentar entender, desce 300 centímetros e o nosso L 320, o nosso LE seria 300, porque dentre os dois, né, é o menor tamanho para o nosso comprimento equivalente. E deixa eu fazer uma caixinha aqui diferenciada. Eita. Sendo que colocar um asterisco, em casos que o nosso pilar estiver com a extremidade livre, que seria um pilar com a sua extremidade livre, né? Seria então como se ele fosse aqui, né? E ele tivesse, né, com aquela extremidade ali de cima livre, sem nenhum apoio. Esse pilarzinho com a extremidade livre, o comprimento equivalente dele já vai ser um pouquinho diferente, tá? O comprimento equivalente dele, o LE, o comprimento equivalente, nosso LE, ele vai ser determinado por LE vai ser igual a 2 vezes o L, né, que seria o comprimento aí a distância entre os eixos estruturais, tá? Mais uma vez, voltando na parte, né, de software de dimensionamento. Esse fator, por que é importante você entender alguns fundamentos de concreto antes de, digamos, só fuçar lá no programa? Por quê? Porque quando estiver dando erro, você vai saber qual que é o problema e como que você vai resolver, né? Você vai saber o que não está passando, o que precisa ser feito. Um dos grandes erros que a gente pode encontrar, muitas vezes, né, é que quando a gente lança uma estrutura, como por exemplo, deixa eu ver se eu consigo copiar esse pilar aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse mais esse. Aí. Copiando e colando aqui. O que pode acontecer, tá? É que por mais que às vezes a gente lance
a nossa estrutura, tá? Ela vai estar lançada a viga em cima dos pilares. Só que quando você for lançar essas estruturas, né, o que você precisa determinar aqui nessa estrutura? Você vai precisar determinar os vínculos, né? Qual que é o tipo, né, de ligação que vai estar aqui nesse trecho. Desse modo, determinando essa ligação, né, o método que ele vai usar, o seu software vai usar para calcular ou dimensionar a sua estrutura, vai ser diferente. Por quê? Porque se você deixa, né, esse tipo de modelo lá e não diz para ele que essa região aqui, ó, que esse trecho aqui, ele está engastado, se você não avisa isso, ele vai considerar o comprimento equivalente do seu pilar nos cálculos sendo como 2 vezes L. Ou seja, olha o tamanho, né? Não que o seu pilar terá esse tamanho, tá? Mas para cálculo, para motivos de cálculo, o comprimento dele vai ser dimensionado como ele fosse 2 vezes maior, né? Então pode também ter muito problema, né? Tem que entender as condições de engastamento, enfim, entender as relações entre os elementos da sua estrutura também, principalmente essa ligação pilar e viga, tá? Certo. Entendido. Tudo certo até agora, pessoal? Como é que tá esse jeito aqui de resolver aqui? Tá tranquilo? Tá ruim? O que vocês estão achando? Tá rápido? Tá devagar? Opa. Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Não tá tão rápido, não. Tá de boa. Então, beleza. Vamos lá. Como que a gente vai calcular, então, esse comprimento equivalente? Vamos pegar esse exemplificando aqui do nosso material para a gente trabalhar ele aqui, tá? Aqui a gente tem um problema dessas isométricas, que às vezes ele não determina a direção X e Y, tá? Então, vocês que estão com o material de vocês aí, podem abrir aqui. Ficou bem mal dimensionado meu desenho. Deixa eu ver se consigo mudar alguma coisa. Não dá. Enfim, tá bom. Assim a gente vai, tá? Sendo a consideração aqui, o que a gente tem que entender? A gente tem o índice de Sbeltase na direção X e na direção Y. Deixa eu colocar aqui no enunciado. Exemplo. Determinando o LE. Vamos determinar então aqui o comprimento equivalente. Deixa eu ver se consigo. Puxar aqui, aumenta. Isso. Então, beleza, eu vou desenhar aqui porque não vai ter no material. O que acontece aqui? Nessa isométrica, a gente vai considerar essa direção. Deixa eu ver se ele vai puxar um. Não puxou. Vai puxar essa direção aqui. Tá, nós. Deixa eu ver se tem algum símbolozinho. Tá. Deixa eu pegar mais grosso aqui, então. Ele vai puxar nessa direção aqui, nesse sentido, sendo o nosso eixo Y, tá? E nesse sentido aqui, sendo o nosso eixo X. Sendo que o pilar que a gente vai avaliar agora é esse pilar aqui, que é o nosso pilar 5, tá? E ele tem
O pilar 5, ele tem, deixa eu ver o textinho aqui, ele vai ter a medida de 35 por 60. Entendendo as direções, a gente sabe que aqui, então, vai estar o nosso eixo. Vou copiar essa parte para não misturar muito. Sendo que ele vai ter, então, dentro dele vai estar passando aqui o eixo Y e X. Então a gente vai começar a calcular, tá? O primeiro que a gente vai calcular vai ser o nosso, deixa eu afastar um pouco, a nossa distância entre as faces internas, que vai ser o nosso L0 em X, tá? Primeiro vamos na direção X. Direção X. Tá? Então, na direção X, a gente vai ter um L0x, né? O nosso distância entre faces internas em X. Qual seria a distância, então, tá? Olhando na direção X, tá? Pelo eixo X, o nosso L0x, a distância entre faces dos elementos. Seria, então, dessa viga 5, né? Viga 5, 2, até a viga 2, que ela tá maior, né? No eixo X, tá? Então, nosso L0x, ele seria a distância. Tá vendo aqui que a distância entre eixos aqui está 560 e vai até o topo dessa viga, até esse plano aqui das vigas, e elas estão, digamos, com a sua base mais deslocada. Então, o nosso L0x ficaria 560 menos, porque já está a face de baixo. Então, a gente vai ter que descontar, né? Já tendo a face de baixo, a gente vai ter que descontar a face, o comprimento da viga de cima, que para o X é essa daqui, que é 62. Na direção X, no sentido X. Logo, o nosso L0x vai ficar igual a, cadê a calculadora? 560 menos 62, 498. 498, chique, beleza. Depois disso, né, vou voltar aqui na figura, a gente já determinou, então, o nosso L0x. Vamos determinar, então, o nosso H, tá? Que é a seção transversal da viga. Qual que é o nosso H? O H, vou escrever aqui, para vocês lerem depois, comprimento equivalente. Isso aqui é muito importante, que, entendendo muito bem essa parte, tá? Vai ser uma base forte daqui para frente, beleza? Qual que vai ser o nosso HX, tá? Nosso valor de H na direção X. Na verdade, o HX, a gente tem a H como
como altura, né? Daria para interpretar que seria na direção do eixo Y, mas como é no eixo X, vocês podem, às vezes, interpretar, se tiver confuso, às vezes, o sentido, a orientação. Imaginem HX como se fossem o intervalo daquela viga no eixo X. Então, qual seria o intervalo em centímetros aqui dessa viga no eixo X? Seria, então, 35. Beleza? Logo, a altura da seção, deixa eu colocar aqui também. A altura da seção. Professor, Olha lá. esse HX ele é o intervalo do que mesmo? Não entendi. Peraí, transversal em X. É porque assim, no pilar, a gente vai ter, aqui nessa imagem mesmo. Quando que ele está recebendo vigas de todos os sentidos, todas as direções, fora Certo. os esforços de compressão, enfim. Então ele está sofrendo várias deformações, beleza? Ok. O que a gente tem que analisar nele, na seção transversal dele, né? Primeiro a gente vai ter que, porque vai ter um índice de desbiotez numa direção e vai ter um índice de desbiotez em uma outra direção, em X e em Y, tá? Esse aqui foi um resumo geral da coisa. Esse LE aqui, tá? Agora a gente vai trabalhar na direção X e na direção Y. Sendo que... entendi. Então nós vamos ter o HX e o HY nesse caso. HX e HY. A gente está trabalhando então primeiro aqui na direção X, tá? Entendi. Eu digo que às vezes a gente confunde, às vezes é confuso o que é a questão. Principalmente no começo dessa disciplina, quando vai conhecer essa questão dos pilares. Está acostumado muito a entender H como altura, né? Altura de viga, Sim. altura de... Então, às vezes, dá uma divergência na interpretação que, se a gente olhar aqui, eu te pedir, qual que é o HX aqui, a altura em X? Muito provavelmente, a primeira intuição da maioria vai ser dizer 60 centímetros. 60 centímetros. Né? Mas no caso não é. Seria a altura em direção, tá? O eixo X, tá? Na direção. Então, esse muda um pouco a dinâmica da coisa. Sendo assim, né, a gente vai fazer aquela conferência que é... Cadê aquela conferenciazinha? Deixa eu ver se eu consigo... Vou tentar escrever aqui. O nosso LEX, tá? Nosso comprimento, nossa distância, o comprimento equivalente na direção X, ela tem que ser menor ou igual, tá? Abrem-se os conchetes. E o nosso L0x, que é o comprimento de face a face que a gente já encontrou aqui, mais o nosso HX, que a gente acabou de encontrar também. Ou, menor ou igual, o nosso comprimento, tá? Que é a distância entre eixos. Que, deixa eu voltar aqui também nesse sentido, que a gente não fez essa parte. Deixa eu selecionar aqui e puxar um pouco para baixo isso daqui. Que qual que seria o nosso L? Nosso comprimento entre eixos. O nosso L, observando aqui a nossa imagem, a gente vê que, se a gente considerar que essa viga 2, elas são vigas iguais, né? Viga 2, viga 2. Pronto. Se eu deslocasse metade, tá? Como ela está no topo de uma e no topo da outra, a partir do momento que eu deslocasse, digamos, para o centro dessa viga e para o centro dessa viga, tá? No caso dessa viga 2, que é que a gente está nesse sentido, o próprio 560, que ele está de face a face, seria o nosso comprimento entre eixos. Logo, o nosso comprimento entre eixos vai ficar 560, certo?
continuidade. Deixa eu passar aqui, né? O nosso LX, L0x mais HX vai ficar igual a 490. Eita, 9 bonito. 498 mais 35. E o nosso L ficaria 560. A gente pode colocar aqui também LX, tá? LX LX 560, né? Que o resultado disso daqui vai dar 98 mais 35, 533. 5, 3, 3. Dessa forma, deixa eu ver se tem como melhorar isso daqui. Ixi, Maria, deixa assim mesmo. Dessa forma, entre essas duas opções, o meu LX ele tem que ser o menor ou o igual possível, tá beleza? Sendo que qual que é o menor dos dois, então? É a razão aqui, razão não, nosso resultado aqui de cima, né? Logo, o nosso LX vai ser igual a 533, certo? Beleza, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora na direção Y, tá? Deixa eu copiar aqui para a gente fazer um pouco mais rápido. Então, na direção X, Ctrl C, vem aqui para baixo, Ctrl V. Beleza. Na direção Y agora. Na direção Y. O comprimento equivalente em Y vamos lá no nosso arranjo. Já no sentido de Y, o nosso comprimento equivalente, qual que é a viga que vai estar no sentido de Y? Vai ser a viga 5, né? E o que é o... Aqui ficou junto. Deixa eu colocar assim, determinando comprimento equivalente, senão vai ficar confuso. Determinando comprimento equivalente. Distância interna entre faces. Assim que eu acho que lá esse método está explicado, mas só para não ficar confuso na resolução. Então tá. A viga desse sentido é a viga 5, ela tem uma altura de 52. Qual vai ser a distância daqui até aqui? Vai ser o próprio 560, só que agora subtraindo a distância de 52, certo? Então, o nosso L0Y vai ser o valor de 560 menos 52. Desse modo, a resposta disso será 560 menos 52, 508. 508. Qual que é a altura, né, da seção transversal
na direção y, em y, que vai dar o nosso HY. Vamos aqui em y, né? No eixo y, a nossa altura vai ser quanto? Qual que é a variação aqui no eixo y dessa viga? Se vocês entenderam. No eixo Y ou no eixo X? É o HY agora. HY. Isso. O nosso HY, ou seja, a nossa altura na direção Y, tá? Nesse sentido, ela teria uma variação, então, que seria a própria, uma das dimensões da viga, de 60, tá? Em que o comprimento entre eixos em Y também vai respeitar os mesmos 560. Aqui, não tem como eu editar não, que eu vou refazer então. Logo, como que eu vou determinar o meu comprimento equivalente em Y? Ele vai ter que ser então menor ou igual. Ele vai ter que ser menor ou igual a o L0 Y mais o nosso HY, ou simplesmente o nosso LY, em que isso daqui daria L0Y 508 mais HY 60, então seria 508 mais 60, que é igual a 568. E aqui o nosso LY teria o valor de 560. Neste caso, qual seria o valor do nosso LY? Então, essa lógica aqui. LY vai ser igual a... Qual que vai ser a resposta? Se vocês entenderam a parte do X. Essa parte aqui ela é fundamental para a gente, né, conseguir daqui para frente entender algumas coisas, tá? O nosso LY, então, seria o 560. Por quê? Porque é o menor dos valores. 560. Tá? Então, esse seria o procedimento para determinar o comprimento equivalente LE. Deixa eu ver se eu circulo esse pedaço aqui também.
Bom, não ficou bom. Certo. Então, vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo. Aprendendo a calcular isso, né, a gente consegue, então, calcular outras coisas. Como? O que a gente vai ter que entender agora, tá? Eu acho que, devido ao nosso tempo, eu vou explicar direto aqui na nossa apostila, tá? Para a gente evitar essa parte de ficar escrevendo o conteúdo, beleza? A gente tem que encontrar um valor antes de terminar o índice de Sbeltez, que se chama raio de giração, tá? Que esse raio de giração, ele vai ser determinado por essa equação aqui. Raio de giração é igual a raiz de I sobre A, que é a área da seção transversal do nosso pilar, e I é o nosso momento de inércia, que é o BH ao cubo sobre 12. Tá? Com o raio de giração que eu encontrei, levando em consideração os valores aí do nosso pilar, a gente vai ter, então, o nosso índice de Sbeltez, tá? Que é determinado pelo comprimento equivalente, que vai ser em x ou em y, dividido pelo nosso raio de giração. Quando a gente encontra, então, o nosso valor, né, da Sbeltez, a gente consegue classificar, então, o nosso pilar. Se a Sbeltez for menor que 35, ele é considerado um pilar curto, certo? E esse pilar curto, ele até é dispensado de algumas verificações de segunda ordem, pelo seu tamanho. Se o valor do índice de Sbeltez ficar entre 35 e 90, ele é considerado um pilar médio. Se ele tiver um valor entre 90 e 140, ele vai ser considerado um pilar medianamente esbelto. Entre 140 e 200, esbelto. E a NBR 6118 não vai aceitar nenhum pilar, tá, com o seu índice de Sbeltez maior a 200. Ou seja, seria um pilar muito fino. Beleza? Então, ela não vai admitir. Deixa eu explicar essa questão das excentricidades de primeira ordem e a gente já entra na resolução dos exercícios, eu acho, para a gente aplicar essa parte aqui do raio de giração e a Sbeltez, tá? Então, o que são a questão das ações de segunda ordem? São as excentricidades. O que acontece? A gente vai ter alguns coeficientes que são estabelecidos, tá? Que são na viga, no tramo, né? Que é o RI, que é a rigidez do elemento, tá? Que a gente vai estar avaliando. E isso vai determinar as excentricidades do nosso pilar. O que acontece? A gente tem que considerar, muitas vezes, que a nossa edificação não está, né, sendo construída ou subindo da maneira mais reta possível. Então, o que pode acontecer? Considerando que a nossa edificação não está totalmente reta, totalmente linear, né, seguindo o seu eixo estrutural, conforme deve ser construído, mas não é possível, né? A gente tem que fazer algumas verificações, tá? Para que a gente consiga adicionar esses esforços que foram causados por essas imperfeições, tá? Pode ser as excentricidades, pode ser a direção do pilar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma imperfeição local. Ou seja, esse pilar, tá? Um pilar de contraventamento, ele pode ter saído do seu eixo, né, em um ponto, ou ele pode ter ficado um pouco torto em outro ponto. Beleza? Então, essa excentricidade, tudo isso, são efeitos de segunda ordem que a gente vai aplicar
na nossa estrutura, beleza? Deixa eu ver aqui algum detalhe. Aqui fala aquilo que eu falei. Os momentos obtidos representam os esforços de primeira ordem, isto é, a solicitação imediata no pilar sujeito a cargas de projeto. Contudo, a NBR 6118 determina que os pilares também devem ser dimensionados por esforços de segunda ordem. O que são esforços de segunda ordem? São os esforços causados devido a excentricidades acidentais ou imperfeições, enfim, do nosso elemento, tá? A gente tem um valor aqui que se chama o valor limite do índice de esbeltez, que ele vai ser determinado por essa equação. Tá? Que aqui vai estar tudo certinho, explicando como é que a gente encontra o alfa, né, que são pilares biapoiados, sem cargas, com cargas, pilar em balanço. Então, a gente vai encontrar esses coeficientes e vai encontrar um valor limite, ou seja, por mais que seja menor que 200 o nosso pilar, e a excentricidade, por mais que ele seja menor que 200, esteja dentro de alguma classificação, esteja tudo ok, né? Às vezes o valor limite das BOTs dele, ele não está passando, né? Então vai ter que ser feita uma verificação para ver se está ok, né? Se esse valor está abaixo do limite permitido, que esse valor do limite de o valor limite aí do índice de esbeltez, né, vai ser determinado por essa equação. Então, quando esse índice for menor que o valor limite, a gente já pode acabar, né, o ideal é a gente sempre tentar deixar ele com um valor inferior, porque a gente pode desconsiderar esses efeitos de segunda ordem, tá certo? Então, o nosso vai facilitar um pouco no nosso cálculo, né? Não vai envolver tantas ações. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a nossa atividade 3 lá do material. Acho que o exercício é bem parecido. Vai ser para determinar os índices de esbeltez. Isso. Vamos resolver aqui, então, as nossas atividades. Depois, conforme a gente for precisando, tá, pessoal? A gente vai voltando para resgatar essas partes aí do nosso conteúdo. Deixa eu só explicar um negócio, eu vou explicar aqui no quadro, que eu acho que vai ficar mais fácil. Acontece. O que eu vou explicar para vocês? Aqui na resolução, até numa das resoluções aqui, a gente vê aqui que ele mudou um pouco a fórmula do raio de giração. Ele utilizou só simplesmente H sobre raiz de 12, né? Para a gente entender de onde que saiu isso, né? Ele pode ser utilizado em algumas situações, tá? Então, o que acontece na realidade? Deixa eu colocar aqui de novo a tela. O que acontece na realidade? Na realidade, isso vai ser uma consideração que só vai poder ser, né, que é a maioria dos casos, em casos de
pilares somente em elementos retangular. Essa questão da direção do HX e HY, vocês já calcularam o momento de inércia? Já, né? Vocês sabem calcular o momento de inércia? É a primeira vez que vocês veem esse termo. Bom, pessoal, o nosso momento de inércia, então, ele é determinado por essa equação. PBH ao cubo sobre 12. Que também é o momento de inércia para elementos retangulares. Tá certo? Isso aqui vem de uma integral, de uma função, né? E como as dimensões são retangulares, a gente chega a essa fórmula para o momento de inércia em seções retangulares. Sendo que o nosso raio de giração, o I, ele vai ser igual a raiz do momento de inércia dividido pela área. Correto? Desse jeito, a gente pode, então, inserir, deixa eu ver aqui o limite do quadro, vou até aqui. A gente pode inserir, então, o momento de inércia dentro do raio de giração, né? Sendo assim, o nosso raio de giração ficará igual a raiz de BH ao cubo sobre 12 sobre o que é a área da seção transversal. Também isso aqui também vai ser, tá? Isso aqui também vai ser B vezes H, né? BH, tá? Então, a gente pode colocar no lugar da área, BH. Depois disso, a gente tem que raio de giração é igual a raiz de BH ao cubo, né? Vai multiplicar aqui, 12 vezes B vezes H. Não está aparecendo, deixa eu passar um pouquinho. Aqui, B vezes H. Com isso a gente vai cortar aqui o B some, o H na verdade vai diminuir 1. Então vai ficar aí igual raiz de H ao quadrado sobre 12. Raiz de H ao quadrado é igual a H sobre raiz de 12. Tá? Então o raio de giração pode ser substituído por essa equação, tá? No caso de seções retangulares. Se a gente quisesse avançar um pouquinho mais lá dentro ainda, dá para a gente inserir essa função aí dentro do valor da fórmula do índice de Desbeltez também, tá? Como o nosso momento de inércia, por isso que eu perguntei se vocês já viram isso, porque o momento de inércia ele pode ser calculado, ele tem um momento de inércia, como o índice de Desbeltez, enfim, tudo mais, a gente tem um momento de inércia para x e tem um momento de inércia para y, tá? A gente tem esses dois valores, em que, se vocês fizeram bastante atividades de momento de inércia, ficaria mais simples entender esse conceito aí do sentido dos esforços dentro do nosso pilar, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos resolver aqui as atividades e daí eu já entro na parte de resolução, vai ter a parte de cálculo aqui, tá?
Então vamos lá. Os pilares são considerados partes estruturais de edifícios de concreto armado que devem ser projetadas cuidadosamente, considerando-se os dimensionamentos e os detalhamentos corretos, Em relação aos pilares de concreto armado, de acordo com a NBR 6118, prescreve que pilares com índice de esbeltez inferior a 35 devem ser considerados pilares curtos. Isso daqui, correto, né? Vamos ver. Menor que 35, né? Aos esbeltez. Pilares curtos menor que 35, exatamente. Número 2. Não se permite pilares com seção transversal de área inferior a 400. Isso aqui a gente viu lá no começo, é 360 centímetros quadrados. Pilares cuja maior dimensão da seção transversal excede 3 vezes a menor dimensão devem ser dimensionados como pilares parede. Isso aqui a gente não entrou no conteúdo, mas os pilares parede, para a gente ver aqui, na verdade é um valor de 5 vezes. Não vai ser só 3, não. Vamos ver aqui na norma. Pilares parede. Pilar parede. Pilares parede. Em pilares parede. Só acho. Campo de aplicação. A gente acha. Aqui as dimensões, deixa eu ver o anterior que eu passei. Aqui. Podem ser compostos por uma ou mais superfícies associadas, sendo que para que se tenha um pilar parede, uma dessas superfícies, a menor dimensão deve ser menor que 1/5 da maior, ou seja, 5 vezes mais que a maior, certo? Logo, aqui nossa resposta vai mostrar que, né, não vai ser 3 vezes, sim 5 vezes, está errado. Dessa forma, somente a afirmativa 1 está correta, letra A. Bom, número 2. Os pilares são considerados peças verticais cuja função é transmitir as ações verticais de gravidade, de serviço e ações horizontais, como o vento para fundações. Além disso, os pilares são responsáveis por garantir a estabilidade global do edifício. Sobre o detalhamento de pilares de concreto armado, analise as informações a seguir. São verdadeiras ou falsas? O cálculo do comprimento de flambagem ou equivalente, né? Lembra que eu falei que pode ser chamado de comprimento de flambagem também, um comprimento equivalente, de um pilar em determinada direção, vinculado na base e topo por 2 vigas, deve levar em consideração
a altura da seção transversal desse pilar na direção analisada. Exatamente, é o HX e o HY. A gente tem que avaliar isso. Isso é verdadeiro. O raio de giração de um pilar de concreto armado considera apenas características geométricas da seção transversal. Vamos ver aqui, a gente tem até um resuminho aqui do raio de giração. Deixa eu passar aqui para o quadro. O que a gente considera aqui? Só a altura. A altura é uma característica geométrica da seção transversal. Então, considera apenas características geométricas. Esforços locais de segunda ordem são desconsiderados em pilares isolados quando o índice de esbeltez for menor que o índice limite de esbeltez, tá? Isso eu falei agora há pouco também. Então, no caso, se ele for menor, a gente pode desconsiderar o efeito de segunda ordem, tá? Para dimensionamento de pilares com seções com uma dimensão menor do que 19 centímetros, existe a obrigatoriedade, segundo a NBR 18/2014, de considerar um coeficiente de majoração de carga. Exatamente, logo o início lá. A gente fez um exemplo, acho que com 15, deu 1.2. Ou seja, toda a carga, tudo devia ser multiplicado, então, por 1.2. Desse modo, todas verdadeiras. Letra E. E a 3? A 3 a gente vai resolver ela aqui. Deixa eu apagar o quadro aqui para a gente calcular. Deixa eu ver se eu consigo até virar um pouco o computador para o quadro. Acho que assim vai ficar mais fácil. Bom, então vamos lá. Nesse exercício, ver se eu consigo colocar isso, acho que assim fica até. Assim fica legal. O que acontece? O índice de esbeltez dos pilares de concreto armado é a razão entre o comprimento equivalente do pilar e o raio de giração da seção. Também pode-se classificar os pilares quanto à esbeltez, como pilares curtos, medianamente esbeltos e muito esbeltos. Analise o pilar 4 a seguir. Certo. Sendo que o pilar 4 também vai seguir essa questão aqui do X e do Y aí daquele outro isométrico que a gente viu lá no início. Bom, vamos lá então. Primeiro a gente vai ter que calcular então o nosso comprimento equivalente. O nosso comprimento equivalente em X, a gente tem que então primeiro determinar o L0x, que é o pequeno x1. Professor. Deixa eu trocar de canetão aqui. Tá muito ruim. Professor. Pode falar. Podemos deixar esse exercício para resolver em sala? Pode. Se não ficar ruim para ti? Não, para mim não. Eu prefiro porque... Eu acho que a gente tá só tá eu, o senhor e o Alex, né? Pelo que eu vi aí, os outros já até saíram. O Jorgens também já saiu. Não, nem só por isso, mas pela quantidade de alunos que
que tem, né? Às vezes ficaria complexo Apesar mesmo. que a maioria deles estão terminando os trabalhos que hoje é o último dia para enviar, entendeu? Ah, então é por isso. Aí Então, tá apurado. é, tem Entendi. um de hidrossanitária lá que é bem extenso e tem que fazer todo o trabalho no CAD e um memorial. Nossa. Aí teve pouco tempo, entendeu? Então, praticamente tá todo mundo aí nesse pega, entendeu? Por isso. Mas assim, sobre o que a gente falou antes no começo, se o senhor. Eu sei que o que mais vai ter que se doar aí praticamente é a sua pessoa, porque a gente está aqui para aprender, então para nós é Aham. só ganha, né? Não, por mim é Mas, tranquilo. mas assim, eu não sei se o senhor consegue ver minha tela aí, se eu compartilhar e consegue ver aí, Uhum. visualizar. Beleza. Mas ó, o pessoal do grupo aqui, 16 pessoas concordaram com aquela ideia de não fazer a aula online na próxima quinta, Uhum. né? Para que quando voltar presencial o senhor possa aumentar um pouquinho mais no tempo, né? Como ela é blend, devido à dificuldade de ensinar desse modo, né, professor? Ah, Principalmente é. esse modo de aula que é o concreto 2, né? Porque exige demais, principalmente do senhor. Com o complexo, eu acho o complexo da nossa disciplina está sendo, o primeiro de tudo, a modalidade que ela veio, que ela veio blended. Então Sim, a gente já perdeu muitas horas até aqui, né? Que, e devido à complexidade da disciplina, né? É um segundo fator que seria o volume de informação para um semestre, para uma disciplina, né? Igual eu sempre bato nessa tecla, deveria ser separado, né? Concreto, concreto armado, um só trabalhar laje e viga, depois só pilar e fundação, sapato, separa, né? Mas eu acho que é muito conteúdo para uma disciplina ainda mais blended, né? Então a gente tem sofrido com isso. Eu prefiro que sejam 2 vezes de 3 horas, até porque a gente corre o assunto, né, digamos, de uma forma mais contínua. E aí a gente não perderia a aula da semana que vem, que seria do modo online, né? Eu acho que essa que é também a ideia. Então a gente sim, a trocar ideia, o estilo. a ideia é esse mesmo, né? Se tu conseguir visualizar minha área de trabalho aí, eu acho que a gente está em 18 ou 19, né? Uhum. Alunos nessa turma. Inclusive tem um rapaz chamado Bruno que entrou agora nesse meio período, ele nem está tendo acesso ao AVA. Eu tive contato com ele e ele vai ter mais dificuldade ainda, porque ele não viu praticamente nada e ele está matriculado agora, se Não, sim, matriculou. eu, Então, se o senhor puder fazer isso para nós, essas 16 pessoas eu já tive o ok, já eu enviei aí, ó, o senhor pode ver, e todos super concordaram e gostaram demais da ideia, né? não, Então, da minha parte, praticamente inclusive da tá minha faltando a parte, Fabiana aí, que é de Lucas, que eu acho que não tive assim, contato com ela, mas provavelmente os outros vai aceitar também. deixa eu avaliar aqui uma situação que, na minha opinião, se também o pessoal concordar, que eu acho que seria mais eficiente para nossa disciplina, né? E talvez seria mais efetivo. Cadê? Deixa eu abrir aqui. No caso, hoje foi o dia 23, né? Então a gente teria mais uma, duas, três, quatro, cinco aulas, né? Certo. Isso daria um total aí de 10 horas. 10 horas. Então, se a gente dividisse 10 horas por 3, né, daria para a gente fazer o dia 7, a gente pularia, né? Seria semana. Não, dia 30, que seria a semana que a gente pularia, Certo. correto? A gente faria o 7, que no caso a gente já teria perdido o dia 30. Eu teria que fazer o 7 e 8 para compensar, o dia 7 e 14 para compensar o 30, né? Isso. E aí o dia. Mas aí a gente teria praticamente, digamos assim, só vai compensar 7,14, mas só esse compensar já vale muito, porque a gente vai estar presente, né, professor? Não, sim, eu Aí também. é muito melhor.
E assim, só uma opinião também, assim, caso nesse dia 7 que a gente quer pular, se o professor tiver alguma lista de exercício ou alguma coisa assim para a gente antecipar e ir preparando já para a próxima aula que a gente vai ter, que vai ser mais estendida, né? Eu acho que seria bom, pelo menos eu tentaria aproveitar essa lista e a gente consegue conversar também com o pessoal para tentar aproveitar. Caso tiver alguma coisa pronta aí, né? Não, então, eu também pensei nessa, como a gente poderia estender, né? Daria para preparar o conteúdo de maneira mais intensiva e direta, né? Então a gente focaria fazer aula realmente mais diretona. E daí daria 7, 14, na verdade só seria, na verdade ficaria elas por elas, né? Mas mudaria um pouco a dinâmica. Mas aí no dia 21, que é no dia 21, que seria a nossa aula 14, a gente pode fazer 3 horas também, porque daí eu programo para a gente fazer essas 3 horas, né, 7, 14 e 21, para a gente finalizar o conteúdo. Eu vou me programar, vou falar com a Paula amanhã cedo, tá? Mas se ela topar, aí eu foco em preparar o conteúdo para esses 3 dias, né? Só que vai ficar bem pesado, tá? Mas eu acho que vocês dão conta, né? Da gente resolver quanto a isso. E aí, para o dia 28, a gente faria nossa aula prática, tá? Ok. A gente ficaria no laboratório só no software mesmo. Porque senão a gente ainda teria que inserir no meio de tudo isso, né, toda a parte do software. É igual, Sim. uma aula prática é só ir lá e lançar um pilar. Depois o outro só lançar a escada. Então a gente faz na última semana só dentro do software. E daí do dia 21, que vai ser nossa última aula teórica nossa, até a avaliação de vocês, vocês vão ter 15 dias para, digamos, revisar o conteúdo, estudar e tirar dúvidas, né? Porque daí o conteúdo da aula prática, ele vai ser mais leve, né? Ele é mais tranquilo. Então, dá para tirar dúvida nessa aula também no dia 28. Então, eu acho que compensa a gente forçar o conteúdo do dia 7, 14 e 21. E depois, no dia 28, faz só aula prática, mas, né, durante esse período, a gente fica aí disponível para tirar dúvida também, para ajudar vocês. Eu acho que talvez seja interessante. Não sei se vocês concordam com essa ideia também. Não, a ideia é essa mesmo, professor. Se o senhor, é que nem eu falei, quem mais vai assim, digamos, entre aspas, se esforçar aí para nos ajudar é o senhor, porque Não, da minha parte não nem é precisa. obrigação, mas se o senhor puder fazer, a gente agradece. Não. Então, eu acho ruim porque. Não, quer dizer, não é que eu acho ruim. O que eu achei ruim de tudo isso é que a gente ainda perderia a aula de semana que vem, entendeu? Talvez dá para tentar fazer alguma coisa. Não sei, vou ver o que a gente consegue. Né? Tranquilo, a gente é só avisar nós que Que tamo daí a gente junto. faria, faria mesmo assim aula online. Mesmo que entre naquela ideia que a gente conversa, né? Não tem tanta. Não, se o senhor fizer o quinta que vem, maravilha, melhor ainda. Eu só falei isso por uma questão de compensação, né? Porque eu sei e todo mundo sabe que o senhor não vai ganhar por ficar Sim, mais sim. tempo com a gente depois, entendeu? Talvez seria um modo justo de compensar, que o senhor descansasse, né, nesse dia na quinta aí, entendeu? Uhum. Mas se o senhor puder, para nós é melhor ainda, né? Não. Então, meu único problema é que geralmente o dia que eu vou mais cedo para casa é na quinta-feira. Mas, assim, isso aí não vai matar ninguém, né? Acho que é melhor a gente. Importante a gente trabalhar o conteúdo aí e entender. Eu acho que isso aí é mais importante. E acaba que em 3 horas, se a gente for bem intensivão, assim, bem focado mesmo, o tempo passa a gente nem vê, então não muda muita coisa, não. Faz assim, semana que vem, eu vou falar com a Paula amanhã, aí eu vou ver, porque eu vou ter que ter um tempo hábil para preparar esse conteúdo tudo de uma forma diferente um pouco, tá? Sim, E aí, se semana que vem eu já tiver alguma coisa, só que eu não consigo garantir, porque como essa semana tá bem apertada aí de correção de prova, enfim, tem que lançar aula online, então ocupa um tempo muito maior nosso, né, nesse modo online. Os professores também certo. não
acabam sofrendo um pouco com isso também, né? E aí, se eu conseguir, daí a gente faz aula que vem ainda. Fora, a gente faz aula que vem online, só que eu não sei se eu consigo, tá? Por preparar o conteúdo bonitinho, às vezes é melhor chegar fazendo de uma vez no dia 7, mas se eu ver que é possível, eu aviso vocês. Mas vamos deixar então do dia 7 ao dia 28, a gente faz até 3 horas de aula, faz até as 10. Pode ser? Pode ser, professor. Maravilha. Beleza. Perfeito. Porque daí a gente faz então 3 aulas de 3 horas, depois a Muito, última aula muito de bom. 3 horas no software. Né? E aí, eu não garanto, mas aí se eu conseguir já, se o tempo me permitir, eu consigo. A gente faz uma aulinha aqui na quinta-feira que vem, a gente vê o que faz, tá? Vou falar com a Paola então, mas eu acho que também por parte dela não teria problema não. Legal. Maravilha, professor. Obrigado. Se conversar também com ela, não sei. Não, eu posso, se o senhor me permitir, eu falo com ela também. Não, então acho que talvez seja interessante. Vou falar com ela. Para mostrar que às vezes não é um interesse talvez particular meu, né? Sim. Em prol da turma mesmo, sabe? Talvez seria interessante. Não, mas então beleza. Vamos ficar combinado assim, tá? Só se não der certo. Vamos ficar combinado já, mas se não der certo, aí a gente retorna ao modo padrão. Ok. Aula que vem a gente pula e o restante até o final do semestre a gente manda 3 horas de aula, então. Beleza? Fechou, professor. Fechou? Certo. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Valeu, professor. Muito obrigado, viu? Boa aula. Ótima aula. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Abraço. Um abraço.